visitaram os locais mais afetados pela cheia na orla da cidade. O posto da Manair, no bairro do Candas, foi um dos locais mais atingidos. Mais de 600 famílias desabrigadas receberam uma cesta básica aqui na capital. Já no interior do Amazonas, 41 municípios decretaram situação. O posto da Manair levou mais de 600 famílias pela cheia na orla da cidade. These places just it's the city developed. Olá, novamente. Interessante esse vídeo que acabou de passar, né? Em poucos minutos, nós fomos capazes de ver e considerar grande parte das mazelas que nós estamos habituados no mundo, né? Guerras, doenças, pecados. Mas o final terminou com uma passagem da nova série que nós vamos considerar a partir de hoje, do profeta Abacuque. Então, se você ainda não sabia, não acompanhou nas nossas redes sociais, eu peço que você abra a palavra do Senhor no livro de Abacuque, no Antigo Testamento, fica perto do início do Novo Testamento, bem no finalzinho do Antigo Testamento. E o livro desse profeta é que nós vamos considerar nas próximas semanas e meses, com a graça do Senhor. Mas por que foi necessário que a gente passasse um vídeo? Não necessário, mas a gente quis fazer algo diferente para vocês, como uma abertura dessa série. Mas, como eu já disse, o vídeo trata de várias coisas ruins, males, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês essa noite. Vocês já ouviram falar numa palavra chamada teodiceia? Teodiceia. Talvez não seja uma palavra comum no vocabulário ou no conhecimento de muitos, mas eu vou explicar. Essa palavra é uma área da teologia que se dedica, é uma área do estudo da palavra do Senhor que se dedica a refletir sobre o problema do mal. Como assim o problema do mal, André? A teodiceia é justamente uma tentativa de tentar justificar Deus, o Deus da Bíblia, diante da existência do mal. É compreender como que um mundo pode ocorrer tantas coisas ruins, tantas tragédias, desastres, pragas e doenças, e ainda assim se manter um Deus com os atributos que a Bíblia diz que Ele possui. Atributos de bondade, justiça, amor. Se Deus é bom, e esse é o postulado máximo que muitas vezes usam para atacar o cristianismo. Se Deus é bom, sabe todas as coisas, e aqui vai um atributo, onisciente, e pode todas as coisas, outro atributo, onipotente, por que Ele permite que haja mal no mundo? Esse é um problema antigo, desde que eu acho que o homem começou a refletir sobre Deus e o mundo, ele se questiona quanto a isso. Mas até hoje uma pergunta-chave para aqueles que querem afrontar o ensino da palavra, querem afrontar o cristianismo em si. Esse dilema surge em forma de perguntas, que se você já tentou falar de Cristo ou de Deus a uma pessoa que se diz ateu ou um descrente, já deve ter escutado perguntas como pode
existir esse Deus tão bom e tão maravilhoso, como é que eu posso perder um familiar? Como é que pode ter o coronavírus? Como é que isso pode? Como é que é possível? E aí muitos vão pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Negar a existência de Deus. Dizer não. Se Ele é onipotente e bom e onipresente, o mal não pode existir. O mais fácil é isso. E é o que os céticos fazem. Eles dizem assim, não é possível existir esse Deus. Então, a verdade é que não existe Deus. Porém, notem um detalhe. É interessante como esses mesmos, sempre buscam a culpa em algo ou alguém. Não é Deus. Deus não é porque Deus não existe na mentalidade deles. Mas sempre alguém é culpado pela nossa dor e pelo nosso sofrimento. Agora nós, como igreja, cristãos, guiados pela palavra do Senhor, que resposta nós temos para essa pergunta da Teodiceia? Que resposta nós temos para a pergunta do problema do mal? É justamente o que nós vamos começar, só um pouquinho, responder hoje, mas que o objetivo é que seja respondido ao longo da série no livro do profeta Abacuque. Vamos juntos? Então vamos finalmente ao livro. E hoje nós vamos considerar apenas um versículo. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: advertência revelada ao profeta Abacuque. Para quem tem outra versão, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque Tu nos revela sabedoria e conhecimento, Senhor. Tu nos ajuda a aprender mais de Ti e como lidar, Senhor, com os questionamentos que do mundo surgem. Sempre confiante nela, Senhor, na Tua palavra. Muito obrigado que Tu fale conosco essa noite, apesar de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu vou fazer um voo panorâmico sobre esse livro. Nós vamos considerar algumas coisas bases para que a gente possa, a partir da próxima mensagem, então, entrar especificamente em cada tema. E é claro que nós vamos também considerar esse versículo que eu já li aqui, o capítulo 1, versículo 1. Pela Assíria, e restava ainda o povo de Judá. E o povo de Judá estava se aproximando do tempo em que a Babilônia viria e tomaria também e levaria o povo de Deus, enfim, para o cativeiro babilônico. Então é importante nós traçarmos um breve histórico sobre a queda de Judá, que culminou com o castigo de Deus quanto à Babilônia. O profeta Isaías já havia revelado anteriormente que a Babilônia tomaria as riquezas dos descendentes do rei Ezequias. Presta atenção, vamos entender o contexto. Eu não vou me deter explicando quem é cada personagem que eu vou falando, mas a gente vai entender pelo contexto de forma geral. O profeta Isaías diz lá, abre a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20, versículos 17 e 16. O profeta Isaías, profeta do Senhor, tem um livro na Bíblia dele, Isaías. Ele já havia revelado que a Babilônia tomaria as riquezas dos descendentes do rei Ezequias, as riquezas de Israel ou do povo de Judá. E diz lá, nesse trecho, dessa passagem, 2 Reis, capítulo 20, versículos 16 e 17. Então disse, 2 Reis, capítulo 20, versículo 16 e 17. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Aqui, o profeta Isaías está olhando para frente.
fazendo uma profecia relativa àquele povo. E no livro de Reis, nós vamos ver que o pecado daquele povo, especialmente do rei Manassés, também revelou que da Babilônia, o rei Nabucodonosor viria subir contra Judá, viria atacar Judá. Agora abra sua Bíblia em 2 Reis, avance um pouquinho, você já está, avance um pouquinho para o capítulo 24, versículo 1, de 1 a 3. 2 Reis, capítulo 24, de 1 a 3. Diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Quem é Manassés que apareceu agora? Note que aqui o que importa para a gente é em que direção o povo de Judá estava andando. Os seus líderes, os seus reis, estavam levando o povo a se afastar do Senhor. Esse rei Manassés, ele teve um longo reinado de 55 anos no povo de Judá. E ele promoveu a institucionalização de pecados. Ele marcou uma geração inteira do povo de Judá dedicada à idolatria, à prostituição, à adoração a ídolos. Só que, posteriormente a isso, as profecias de Isaías já apontavam a esse acontecimento. E posteriormente a isso, nos anos de 640 a 609 a.C., surge um novo rei no povo de Judá, o rei Josias. Um rei maravilhoso, um rei que trouxe um avivamento ao povo de Deus. E esse rei, ele promoveu uma vasta reforma política e religiosa, mandou destruir os ídolos. Mandou destruir toda adoração que não acontecia conforme a palavra do Senhor. O rei Josias começa a fazer com que o povo, mesmo sendo muito jovem, busque ao Senhor. E isso acontece quando ele descobre o livro da lei na casa do Senhor. Ele tem acesso à palavra do Senhor, ele lê, ele vê que o povo está andando em direção errada, ele se arrepende. E ele trabalha como líder para guiar o povo na direção do caminho do Senhor. Isso você vai ver em 2 Crônicas 34, 3 a 18. Você deve estar se perguntando até agora o que isso tem a ver com Abacuque. Calma, vai chegar o Abacuque. Então, Josias promove uma renovação da aliança do povo com Deus. E o êxito de Josias nesse avivamento, nessa nova fase do povo de Deus, ele gera acontecimentos sem precedentes. Na mesma época, o grande império assírio cai, e então, que até então era a maior potência política. E esse período áureo da história de Judá, onde as coisas parecem que estão caminhando a se direitar, provavelmente, muito segundo os livros que eu li, são os dias da juventude do profeta Abacuque. Então notem que o profeta Abacuque, ele viu o povo em desgraça, em idolatria, bem na sua juventude, mas ele viu depois o povo se direcionando para andar nos caminhos do Senhor. Ele viveu essas mudanças intensamente. Logo, nós podemos entender um pouco mais da mentalidade desse profeta. Por isso que é tão natural que o profeta Abacuque, diante dos acontecimentos que estão por vir ao povo de Judá, que ele tenha ainda uma expectativa, uma esperança de que haja novamente uma mudança como ele viu acontecer na juventude. Lembre, profeta Isaías, o contexto do livro de Abacuque, é que
o cativeiro babilônico se aproxima do povo de Judá. Então, o profeta Abacuque está vendo os sinais do tempo e ele diz assim: não, mas eu já vi isso uma vez. Quando eu era jovem, o povo também andava em pecado, andava em idolatria. Mas o Senhor mandou o rei Josias, eu me lembro. E o rei Josias corrigiu o movimento, digamos assim. Então, a expectativa do profeta Abacuque é que agora pudesse acontecer o mesmo. Agora que eu digo, no contexto em que ele escreveu o livro. Só que a história, voltando ao contexto histórico, mostra que com a morte do profeta Josias, Judá ficou temporariamente sob o domínio egípcio e os reinados dos filhos de Josias, Jeocás, Jeoaquim e Zedequias, e do seu neto Joaquim, foram a decadência final que culminou no cativeiro e na queda de Jerusalém em 587 e 586 a.C. Os descendentes de Josias não seguiram os rumos do pai. E aí o povo voltou a caminhar em desgraça. E justamente, paralelamente, a Assíria deixou de ser a grande potência, como nós vimos aqui, e passou a ser a Babilônia. Só que nesse tempo, a paciência de Deus com o povo cessou. O juízo era tão iminente que o próprio Deus conduziu os profetas, que normalmente conduzia os profetas a chamar o povo ao arrependimento, revelou ao profeta Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, que ele não intercedesse mais pelo povo. Você sabia disso? Deus revelou ao profeta Jeremias que ele não deveria mais interceder pelo povo. E Abacuque vivia nesse contexto. Abra a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Olha que dura palavra do Senhor revelada a Jeremias. Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Diz assim: e você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele, junto a mim, pois eu não ouvirei. Se você avançar um pouquinho mais em Jeremias para o capítulo 11, versículo 14, vamos ver que o Senhor repete esse mandamento a Jeremias. Jeremias, capítulo 11, versículo 14. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Que palavra dura! Chegou o tempo do castigo ao povo de Judá, aquele povo de dura cerviz, pecador. Chegou o tempo da ira de Deus. E quando não há direcionamento divino, quando o povo se corrompe e não segue nos caminhos do Senhor, olha que direção que o Provérbios aponta que a esse povo que não é mais direcionado pelo Senhor. Ele diz assim em Provérbios 28, versículo 29, versículo 18, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há revelação divina, só parte A, o povo se desvia. É nesse contexto que viveu o profeta Abacuque. E o livro provavelmente foi escrito no reinado de Jeoaquim, em que a maldade se multiplicou em Judá, em que o Senhor dizia: não ore mais por esse povo, o castigo é certo. A ganância, a idolatria eram os pecados que dominavam o povo de Deus. E essa é a razão pelo qual o profeta Abacuque fica tão pesaroso, tão preocupado, tão desesperado, que ele fala os primeiros, e agora eu vou ler aqui o versículo 2, 3 e 4 do livro. Me acompanhe se você puder.
Olha, no meio desse contexto todo, o profeta Abacuque questiona o Senhor. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando? Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 4. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Imaginem que aqui o profeta Abacuque está dizendo: manda outro rei Josias, Senhor. Manda outro líder para nos guiar, nos tirar desse caminho de idolatria e ganância. No versículo 3, o profeta Abacuque diz: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Que tempo o profeta Abacuque enxergou diante dele. Um tempo terrível. Mas ele tinha a convicção e o entendimento que o pecado do povo, o pecado do mundo tinha levado, enfim, a chegar o castigo profetizado ao povo de Judá. Só que agora eu queria ver algumas aplicações desse contexto para nós. Para que nós, no decorrer da série, e não só, mas na nossa vida também, nós entendamos um pouco quando estamos diante de algumas circunstâncias. O primeiro é um caráter mais técnico, quanto ao livro em si. Quando nós estamos diante de um livro narrativo, em que uma história é contada, em que um tempo histórico é contado, nós precisamos aprender da narrativa da história de forma a retirar princípios a seguir ou princípios a não seguir. É diferente de quando nós lemos uma carta de Paulo que ele diz, é assim ou então é assado. Não. Quando nós estamos diante de um contexto histórico e diante de um livro que narra um tempo da história, nós temos que destacar dali, principalmente quando consideramos ainda o Antigo Testamento, nós temos que destacar dali princípios a serem seguidos. Então, já que eu creio que nós vamos acompanhar agora a leitura desse livro, que nós não enxerguemos esse livro da mesma forma que nós enxergamos Gálatas, que nós consideramos por um ano aqui, terminou há um tempo atrás. Agora, só esse contexto histórico e essas pequenas passagens já revelam um pouco sobre o caráter, os atributos do nosso Deus. Ele é longânimo, ele é paciente, ele espera pacientemente um povo que está em inimizade, um povo que está pecando, um povo que está adorando outros deuses que não são deuses. Ele espera pacientemente. Mas, assim como ele é paciente, ele é um Deus justo. Então, o pecado não pode ficar sem castigo. A gente nunca pode esquecer isso. O dia que nós aceitarmos o que muitos... Vocês já notaram que no Brasil, não estava aqui, mas eu vou falar aqui. Já notaram que no Brasil, a pessoa ela morre, no outro dia ela é santa. A pessoa morreu, não importa o que ela fez, não importa quem era, o que fez, não importa. Ela morreu, no outro dia era a melhor pessoa do mundo. Essa visão é humana e tola. Deus, assim como Ele é paciente e não destrói tudo por causa da sua misericórdia, ainda assim Ele é justo. E Ele não pode não ser justo. Essa é a definição de atributo. É aquilo que Deus tem, aquilo que Ele não pode não fazer, aquilo que faz parte do que Ele é. Não é o que Ele faz, é o que Ele é. E Ele é justo. O pecado não pode ficar sem castigo. É uma lição desse contexto do povo. Quem já estudou um pouco mais sabe disso, que o povo de Israel, o povo de Judá, de pecado em pecado, um dia veio o castigo. Segundo, é que sem o direcionamento de Deus,
Sem o direcionamento de Deus, o povo se desvia. A gente viu em Provérbios aqui. Todo o povo que não é direcionado pelo Senhor, ele se desvia. Hoje em dia, pode ser ignorância da minha parte, mas a gente não sabe nenhum povo o povo, digamos assim, e quando eu digo povo, países, cidades, etc., que tem um direcionamento no caminho do Senhor. Aí você diz, já existiu isso, André? Já em Genebra, na época de Calvino, digamos, é o que mais próximo se chegou disso. O Estado ali, ele tinha um direcionamento cristão e bíblico. Então, o povo sem direcionamento se desvia. Mas onde é que está o direcionamento? Esse direcionamento de Deus para o povo? Na época do profeta Abacuque, eram os profetas que revelavam. Será que hoje a gente tem que aguardar um profeta vir e trazer revelação? Não. Para isso nós temos a palavra do Senhor. As profecias do Antigo Testamento, para aprendermos sobre Deus, e a doutrina apostólica, ou o Novo Testamento, para aprendermos sobre o direcionamento que nós, como povo de Deus, temos que seguir. Outra lição é que acontecimentos, dos melhores aos piores, sempre estão debaixo da soberania de Deus. Era terrível o que iria acontecer ao profeta Abacuque, que é o povo de Deus, mas não quer dizer que por isso estivesse fugindo do controle de Deus, ou que Deus não fosse soberano sobre aquelas circunstâncias. E isso tem que trazer para nós entendimento. Porque estamos passando por tempos tão terríveis. Deus nos abandonou? Não. Não. É o plano de Deus. Por que Deus tem esse plano? Por que Deus traçou esse trajeto para nós nesse tempo? Não sei. Mas o que a palavra revela é que é assim que Deus age. Tem tempo de bonança, tem tempo de dificuldade. Quantas igrejas ensinam por aí afora que na verdade é porque a gente está afastado de Deus. Se aproxima de Deus, tudo vai melhorar. Tem umas que dizem que nem Covid você pega. Mas essas são as mais estranhas. Mas tem outras que dizem que a sua vida vai ser resolvida. Os problemas acabaram, é tipo a organização Tabajara. Só os antigos entenderam essa. Os problemas se acabaram-se. Então, não é isso que a palavra de Deus revela. É que as coisas boas e as coisas ruins que acontecem não fogem do poder do Senhor. Mas também tem uma palavra de encorajamento nesse contexto, que é que sempre haverá um remanescente fiel ao Senhor. O mundo pode estar caindo ao redor, mas o Senhor sempre tem um povo dele a guiar nesse meio. Assim como tinha ali o profeta Abacuque, olhando tudo aquilo, mas confiando no Senhor. Está aqui o nosso tema. Ele vai chegar à conclusão do livro que, independente do que aconteça, todavia eu me alegrarei. Em quê? No Senhor da minha salvação. Em quem nós nos alegramos? No Senhor que nos dá circunstâncias bacanas? No Senhor que nos dá um bom emprego, que nos dá saúde, que nos dá alegria, felicidade, etc. Quando nós temos essas coisas é bom e nós devemos nos alegrar. Mas nós nos alegramos, na verdade, é no Senhor que nos salva do inferno. Aí que está a nossa alegria. Sempre haverá um remanescente fiel ao Senhor. É uma lição muito importante nesses dias. Às vezes eu vejo crentes desesperados. O mundo está... A desgraça... Outro dia... Belém está evoluindo. Tem até terrorista agora. Aí o povo pensa que é o fim. Acabou. Mas é o fim de quem? É o fim do cristão? Olha, Billy Graham, ele dizia o seguinte, ele disse, eu não sei para que ele disse, acho que foi para os filhos, ele disse assim, olha,
ele já era bem senhor já, ele disse, olha, se disserem para vocês que eu morri, é mentira. É mentira, eu só mudei de endereço. Essa é a expectativa do crente. O segundo ponto, o primeiro foi um contexto histórico, o segundo ponto é uma estrutura do livro. Uma possível divisão do livro de Abacuque é o seguinte: o capítulo 1 fala de uma sentença espantosa, aquilo que se aproximava do povo de Judá, muito difícil de ser aceito. O segundo capítulo fala de uma revelação gloriosa de Deus, sobre como e por que aquilo ia acontecer daquela forma. E o terceiro finaliza com um cântico de adoração a esse Deus glorioso. Abacuque relata a sua própria experiência e possivelmente tenha sido o autor do livro, a gente está partindo desse princípio, do autor do livro que leva o seu nome, a fim de que os leitores aprendessem com a história dele. E tem uma coisa muito interessante no livro do profeta Abacuque, é que ele é diferente dos outros livros proféticos, se você for observar. Ele funciona meio que como um diálogo. Abacuque começa reclamando do pecado em Judá, e pergunta até Deus até quando tudo aquilo ele iria suportar tudo aquilo. Depois Deus responde ao profeta Abacuque, dizendo que vai levantar os caldeus, ou os babilônios, como instrumento de castigo sobre Judá. Capítulo 1, versículos 5 a 11. O profeta então reage com mais preocupação, pois, aparentemente, Deus estaria proliferando mais injustiça. Deus, na sequência, então, responde, mostrando que os caldeus também seriam punidos por causa da soberba, e que o justo viveria pela fé. Capítulo 2, versículo 2 a 5. Deus complementa essa revelação trazendo 5 maldições sobre os soberbos da Babilônia, demonstrando que a glória dele e a soberania dele estavam sobre todas as nações. Capítulo 2, versículo 6 a 20. A última reação do profeta Abacuque é um louvor, cantando, expressando a sua adoração a Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Observe aqui que esse livro tem uma particularidade. Abacuque não confronta o povo. Como era a regra? Se você voltar para o Antigo Testamento, você vai ver que os profetas funcionavam assim. O povo estava em desgraça e o Senhor dava uma mensagem ao profeta, e o profeta ia lá no povo e pregava a mensagem que Deus revelou. E aí, confrontava o pecado do povo com a mensagem que o profeta levava. Mas Abacuque não é assim. Abacuque, se você vai ver no livro todo, que em nenhum momento ele confronta o povo, mas ele confronta a Deus. Ele questiona a Deus. Em vez de falar para a nação da parte de Deus, o profeta Abacuque fala de Deus, fala a Deus da parte da nação. Em vez de chamar Jerusalém ao arrependimento, ele cobra a Deus pela inação diante das calamidades que ele estava vendo. Logo, não conhecemos o profeta Abacuque na medida em que ele fala com o povo, mas apenas o conhecemos pela sua intimidade para com Deus. O fato do livro de Abacuque ser um diálogo entre Deus e o profeta ajuda a criar um ambiente bem pessoal, repleto de franqueza quanto aos dilemas com o qual nós podemos nos identificar. O profeta encarna algumas das nossas crises mais profundas e pergunta coisas a Deus que alguns crentes talvez tenham vontade de fazer, mas não fazem por ter medo de pecar. Isso aqui é interessante. No Antigo Testamento isso fica bem claro. Inclusive tem um livro inteiro no Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, que o profeta está questionando. Ele está reclamando, mas não é com insolência. Ele está lamentando por causa dos problemas.
É um hábito que hoje não existe mais. Mas a palavra do Senhor revela como um proceder diante do Senhor. Senhor, por que estamos passando por isso? Senhor, até quando? Notem, como eu já disse, que o profeta Abacuque, ele não revela insubordinação, mas intimidade. Pense no seu pai. Pense no seu pai. Se seu pai um dia resolve castigar você, se você tem uma boa relação, pai, por que eu estou sendo castigado? O que foi que aconteceu? Me ajuda a entender. Ele não está questionando, Deus, tu está fazendo errado. Deus não é assim que faz, como muitos questionam. Essa semana eu recebi uma ligação, eu não estava aqui, mas interessante. Um parente meu distante ligou, acho que ele descobriu que eu era pastor, resolveu ligar. Aí ele, oi pastor, oi, quem é? Aí ele falou e tal. Aí ele disse, olha, deixa eu te dizer, eu estou lendo a Bíblia. E eu estou lendo com atenção. E eu estou anotando tudo. E eu vou te dizer, o que eu li, não dá para acreditar nesse Deus. Não dá para acreditar nesse Deus. É muita maldade. Não é esse Deus que a gente acredita. Primeiro eu achei, depois eu fiquei repetindo, é bem sem noção, né? Ele descobriu que eu era pastor e me ligou para questionar a Bíblia. Eu não tive tempo, eu estava numa reunião, mas revela como o entendimento de Abacuque, aqui isso é um contraste com o entendimento de Abacuque, é diferente. Ele está vendo as coisas ruins, ele está vendo acontecer, ele sabe que tem um agir de Deus por trás disso, mas ele não revela insolência. Ele pergunta ao Senhor em intimidade, como um pai pergunta a um filho, por que eu tenho que tomar essa injeção? Por que eu tenho que ficar de castigo? Por que eu tenho que ir para o dentista? E ele termina com uma palavra de confiança ao Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 18. Já na parte do cântico ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aqui também tem lições práticas para nós. Na oração, nós podemos e devemos ser francos com o Senhor. Eu aprendi isso e foi difícil, até hoje é difícil. Às vezes a gente ora assim, Senhor, tem que orar como Pai Nosso, primeiro buscando a glória de Deus, mas quando chega na hora dos pedidos, a gente tem que orar, Senhor, eu estou precisando disso, de um emprego, Senhor, eu quero um emprego, mas faça a tua vontade, Senhor. O Senhor vai fazer a vontade dEle. O Senhor vai fazer a vontade dEle, sempre. Ore ao Senhor o que você precisa, mas busque direcionamento da Bíblia, não os prazeres que habitam em você, como Tiago nos revela. Busque na Bíblia. Busque no que você conhece do Senhor, nas suas necessidades. Senhor, eu preciso. Podemos ser francos com o Senhor, expressando nossas fraquezas. Senhor, eu não aguento mais esse pecado. Eu não aguento, eu não consigo vencer, me ajuda. Senhor, eu estou com medo dessa doença. Me ajuda, Senhor, eu não posso viver com tanto medo. Nós podemos ser francos diante do Senhor. Ele é um Pai que entregou Jesus Cristo para que você seja filho adotivo dele. Ele adotou você, se você crê em Cristo. Agora, intimidade com o Senhor, com o nosso Pai, não é uma intimidade desrespeitosa. Aquele que ora assim, ô Senhor, meu chapa, me ajuda aí. Tem muita gente que fala aí por aí, vídeo, internet, igreja, ô Pai, me ajuda aí. Tá, sei lá, nem sei essas gírias. Não é dessa forma. Vamos observar como o profeta Abacuque faz. Sempre confiar no poder e na sabedoria de Deus. Quem se chega a Deus, ainda que intimidade, deve fazer com temor. Deus
não é o seu amiguinho. Deus não é nem o seu pai da sua casa. Por mais respeitoso e que você veja ele como um líder no seu lar, esse não é Deus. Deus é o Criador de tudo. É o que manda em tudo. É o soberano sobre todas as coisas, cujo poder é infinito, cujo próprio Deus é infinito. Não tem fim nem começo. Esse é o Deus a quem nós, pela misericórdia, podemos chamar de Pai e devemos ser francos com Ele, mas nunca desrespeitoso. E o terceiro ponto, enfim, nós vamos considerar o versículo 1. Advertência, vou ler de novo, Abacuque capítulo 1, versículo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. A profecia de Abacuque possui uma dimensão muito incômoda do princípio ao fim. O livro começa com um lamento, como eu já disse aqui, até quando, Senhor? E termina com a resolução do profeta de suportar o severo e inevitável juízo divino. Esta mensagem, aí no nosso versículo 1, é com justiça denominada de advertência, ou quem tem a versão revista e atualizada, que eu acho que fica até melhor, sentença revelada ao profeta Abacuque. Somente o dom do Espírito poderia revelar, tornar possível, dar conhecimento ao profeta Abacuque da plena destruição do seu povo que estaria por vir. Esse especial dom foi concedido a esse homem. Então ele falou como porta-voz, é o que o texto nos revela, como porta-voz de Deus. Várias conjecturas, vários mitos têm se formado ao redor de quem seria esse profeta Abacuque, mas a Bíblia não revela quase nada sobre a vida desse homem. Assim como foi com Elias, como foi com João Batista, o que importa é que Abacuque era a voz que falava da parte de Deus, nada mais. Se fosse necessário algum conhecimento extra sobre a pessoa de Abacuque, Deus teria revelado. E qual é a mensagem distintiva e central do profeta Abacuque? Eu coloquei numa frase, preste atenção nessa frase. A fé que se baseia na revelação e o caráter e poder de Deus permite que o justo se alegre no exercício da justiça divina, apesar das circunstâncias. Vou ler de novo. A fé que baseia na revelação e no caráter da revelação e o caráter e o poder de Deus permite que o justo se alegre no futuro exercício da justiça divina, apesar das circunstâncias. Assim, de modo notável, dá-se ao leitor o privilégio de testemunhar o progresso singular do próprio profeta, que começa questionando e depois se regozijando diante do Senhor. Nestes dias de circunstâncias tão difíceis, como é necessário para nós, e já caminho para a conclusão, a maturidade na fé. Assim como o profeta Abacuque inicia sendo questionado, ou sendo questionador, perguntando por quê, ele termina com pleno entendimento. Esse deve ser o nosso objetivo na caminhada cristã. Que nós podemos questionar as coisas, mas se nós nos voltarmos ao Senhor, como o profeta Abacuque fez, ele não perguntou para o vizinho, ele não perguntou para ninguém, ele perguntou para Deus. E Deus revelou a ele. Nós perguntamos para Deus hoje em dia, mas quem revela é a palavra. Se nós nos aproximarmos dela, vamos saber. O problema da Teodiceia vai ser fichinha para nós. Porque nós vamos confiar no Senhor da nossa salvação. A verdade revelada está em nossas mãos. O crente não pode ser surpreendido em tempos de luta e de dificuldade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Só que essa frase tem o outro lado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, consequentemente não cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus. Mas nós que professamos Cristo verdadeiramente, nós temos que estar agarrados nessa palavra. E vocês sabem que eu já falei inúmeras vezes que esse bem aqui não é a alegria que você espera, não é o conforto que você espera, não, mas é a sua formatação cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo, até chegar ao cumprimento da promessa, a volta desse mesmo Cristo, em que não haverá mais tristeza, nem dor, nem lágrimas, somente justiça. Será que existe alguma incompatibilidade entre a existência de Deus, entre a existência do Deus da Bíblia, do nosso Deus, e o mal? Isso e muitas outras verdades, eu convido vocês a nos acompanharem nesta série de mensagens para que juntos descubramos. Em nome de Jesus, amém.